Gravação iniciada. Conselheiros, então, dando continuidade à nossa sessão do dia 8 de outubro, na parte da tarde, agora estamos com os processos do dia 6/10, na parte da manhã, do item 33, relatoria da conselheira Edeli, recorrente à Fazenda Nacional, Tecnigram, proteção, o interessado. Então, por favor, conselheira, pode proceder ao seu relatório e voto, por favor. Presidente, sinteticamente, embora as exigências sejam de 2002, 3, 4 e 5, aqui o acórdão recorrido excluiu da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras. A Procuradoria apresenta paradigma, suscitando divergência, porque nesses paradigmas foi mantida receita financeira na base de cálculo de PIS e COFINS. Passando ao conhecimento, eu entendo que o recurso especial da Procuradoria não deve ser admitido, porque, apesar das exigências, parte delas já serem na vigência da 10.637 e da 10.833, a exigência foi feita na sistemática cumulativa, porque a contribuinte é optante pelo lucro presumido. Transcrevo aí os fundamentos legais dos autos de infração, e os paradigmas que a Procuradoria traz são de sociedades empresárias sujeitas à incidência não cumulativa de PIS/COFINS. É sabido, como feito no acórdão recorrido, que as receitas financeiras se incluíam no alargamento da base de cálculo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, e esse é o fundamento do acórdão recorrido para excluir esses valores, circunstância, legislação que não é analisada nos paradigmas. Por isso, entendo que não está caracterizado dissídio jurisprudencial e nego conhecimento ao recurso. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora. Conselheiro Tozelli? Acompanho. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também acompanho, negado conhecimento por unanimidade. Passamos agora ao item 52 da pauta. Mas já da sessão da parte da tarde do dia 6/10, de relatoria também da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Algar Telecom. Conselheira, só está para falar. Item 52 da pauta. Aqui, recurso da Procuradoria em face de acórdão, que deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte, decidindo pela improcedência do lançamento de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa de CSL, sob entendimento de que não cabe sua aplicação quando, após o encerramento do exercício, se apura prejuízo fiscal. Então, litígio recorrente aqui nessa turma, o colegiado ACO deu provimento ao recurso, a Procuradoria apresenta paradigmas, com base nos quais a multa isolada é mantida quando não concomitante, né, porque não apurado imposto ao final do ano calendário. Vou passar a admissibilidade, demonstração regular, aí em face dos dois paradigmas, por isso o recurso conhecido. No mérito, aqui o acórdão recorrido cancelou as exigências de multas isoladas em razão de sua aplicação após o encerramento do ano calendário, por considerar que ela está limitada aos casos em que a pessoa jurídica não recolhe estimativa mensal e não apresenta balancetes durante o ano calendário. E aí a argumentação de praxe não é o caso de aplicação da súmula 105, porque não há concomitância, e o meu voto aí de regra, em que eu entendo cabível a multa, com fundamento nos fundamentos da presidente Adriana Rego, aí transcritos. Ao final, os acréscimos que vieram decorrentes das discussões em face do acórdão 0105552, entendendo que que a legislação, mesmo antes da alteração da 11.481, permitia essa exigência. Afastado o fundamento final que orientou o acórdão recorrido, efetiva-se o restabelecimento da exigência. Por isso, dou provimento ao recurso especial da Procuradoria para restabelecer as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa de CSL mantidas no julgamento. Conheço e dou provimento, presidente. Ok. Conselheira Lívia, como vota?
Relatora, eu só não sei se é pelas conclusões. Talvez. Eu não me lembro como você vota. Eu não me lembro se você já votou comigo relatando, Lívia, mas. Então, não, por isso. Eu acho que é pelas conclusões, porque eu falo que é indistinto para mim ser antes ou depois. Para mim também, mas é porque a base de cálculo sempre foi o valor da estimativa. Ou você não entra nesse mérito? Sim, eu faço uma análise do dispositivo, entendendo que a única interpretação possível é que ele determina esse tipo de aplicação. Dado que acréscimo final. Eu não sei se o voto da Adriana traz algumas considerações que possam te... Não, o voto da Adriana eu tenho acompanhado nos votos da Viviane. Eu precisaria só ler o seu último parágrafo, mas eu acho que está em mim, acompanho o relatório integralmente. Ok, conselheira Viviane, como vota? Com a relatora, matéria conhecida. Conselheira Amélia, como vota? Eu abro divergência para negar, né, provimento. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Divergência. Conselheiro Caio, como vota? Com divergência. Ok, eu voto com a relatora. Então, foi conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, vencidos Amélia, Toselli e Caio. Vamos para o 56 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, Fazenda Nacional Recorrente, PMG Trading. A doutora Edeli, só está com a palavra. Número 56 da pauta. A Procuradoria recorre de acordo que deu provimento parcial a recurso voluntário e negou provimento a recurso de ofício, cancelando a exigência de multa isolada. Deixa eu ir direto para a descrição. Falta de recolhimento de estimativa de RPJ referente a dezembro de 2003, constatada em razão da inadmissibilidade de compensação declarada com crédito de PIS e da qual decorreu a exigência do tributo devido no ajuste anual e aplicação da multa isolada sobre a estimativa não recolhida. A autoridade julgadora de primeira instância cancelou a multa de ofício aplicada sobre o tributo devido no ajuste anual em razão da confissão do débito de estimativa na DECOMP apresentada, sendo que essa exoneração sujeitou a reexame necessário. O colegiado a qual, por sua vez, cancelou a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa porque é aplicada depois do encerramento do ano calendário. Então, o débito do ajuste anual ficou sem multa porque já declarado, e o colegiado a qual cancela a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa porque é aplicada depois do encerramento do ano calendário. O recurso da Procuradoria alcança as duas matérias, denúncia espontânea em pagamento e impossibilidade de multa isolada. Eu já não me lembro mais. A Procuradoria argumenta que a exclusão da multa de ofício se deu em razão da DECOMP ser confissão de dívida, diversamente dos paradigmas que exigiram pagamento para a aplicação do 138. Então, é uma tese transversa mesmo. E multa isolada por falta de recolhimento estimativa após o encerramento do exercício fiscal, argumentação de praxe. A Procuradoria Cientificada Contribuinte não apresentou contrarrazões, os autos foram sorteados, foram para exame complementar de admissibilidade, quanto à multa isolada após o encerramento do ano calendário sobre estimativas não recolhidas. Tinha o segundo paradigma, foi analisado e foi admitido, novamente a contribuinte não se manifestou. Quanto à admissibilidade, o litígio subsistente nesses autos tem início com um procedimento fiscal destinado a verificar a existência de direito creditário de PIS destinado à compensação em DECOMP. Dentre os débitos compensados foi indicado débito de RPJ com vencimento em 31 de janeiro, no valor de 22.210.664, a estimativa de dezembro. No TVF, a autoridade expõe os motivos para infirmar o crédito utilizado na compensação e conclui que o débito de estimativa não foi declarado em DCTF, nem DECOMP, e aí ele faz a exigência o ajuste anual também entendeu que não foi declarado, e faz a exigência correspondente. A autoridade julgadora de primeira instância cancelou a multa de ofício sob débito de RPJ do ajuste anual, entendendo que esse valor estava confessado na declaração de compensação, então não caberia a exigência dele com multa de ofício. O
colegiado ACO endossou esse entendimento, mantendo a exoneração da multa de ofício aplicada sobre o RPJ devido no ajuste anual, mantendo a exoneração nos termos que aí transcrevo, centrando foco na referência à denúncia espontânea à confissão do débito mediante DECOMP. A Procuradoria suscitou divergência quanto à caracterização de denúncia espontânea mediante a apresentação de DECOMP. Contudo, o paradigma indicado não analisou o cabimento de multa de ofício em face de declaração de débito declarada em DECOMP, mas sim a possibilidade de exclusão de multa de mora na imputação de créditos a débitos compensados em atraso em DECOMP. Então, tem essa confusão mesmo, confusão causada pela Procuradoria, que no recurso especial quer tratar a matéria de forma diversa. Não é disso que está se tratando aqui nos autos. Transcrevo aí o paradigma. No cenário exposto no paradigma, a discussão se prende apenas à descrição do 138, se é pagamento ou denúncia. Já o acórdão recorrido, embora traga em seu voto condutor referência à denúncia espontânea, analisa a legislação tributária substancialmente distinta na medida que não só tem em conta a repercussão daquele instituto para fins de exclusão da multa de ofício, como também considera as hipóteses legais para a aplicação da multa de ofício, como resta claro no seguinte excerto. Ela vai dizer que não cabe lançamento de ofício sobre valores declarados. Frente a decisões administrativas que analisaram o contexto de fatos dessemelhantes regidos por legislação distinta, não se estabelece o dissídio nessa matéria. Quanto à segunda matéria, imposição de multa isolada após o encerramento do ano calendário sobre estimativas não recolhidas, a divergência é patente e recorrente, por isso conheço parcialmente o recurso da Procuradoria apenas em relação à imposição de multa isolada após o encerramento do ano calendário sobre estimativas não recolhidas. E nesse ponto, o colegiado ao qual afastou a exigência por falta de recolhimento, sob o entendimento que após o encerramento do exercício não deve ser aplicada. A PGFN defende a argumentação de prática, a legislação não limita, a contribuinte não apresentou contrarrazões e, em recurso voluntário, limitou-se a afirmar a legitimidade do direito creditório utilizado na compensação do débito exigido, em razão do qual foi também aplicada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Entendo inaplicável a multa, a súmula 105, porque, embora o lançamento se reporte à faixa geradora ocorrida em 2003, a multa proporcional aplicada ao IRPJ devido no ajuste anual foi cancelada desde o julgamento de primeira instância, e a PFN não logrou controverter em recurso especial a negativa de provimento ao recurso de ofício nesse ponto. Então, para alertar, já fiquei vencida nessa tese no 9101004293. Existia concomitância quando foi lançado, ano calendário 2003, a multa de ofício sobre principal caiu, porque o débito estava declarado. Lá a multa de ofício também, no caso da MAB, a multa de ofício também caiu, porque o débito estava confessado, mas entendo que a concomitância, que não há mais concomitância, porque a multa de ofício já caiu do proporcional, então a multa isolada pode ser exigida. E aí os fundamentos são de praxe para a aplicação da multa isolada ainda que encerrado o exercício. Entendo que não há concomitância e pelos fundamentos de sempre. Eu acho que aqui eu não fiz a atualização no final, eu não fiz o acréscimo do lançamento depois do exercício, preciso fazer esse acréscimo porque esse voto é antigo. Aqui eu vou rebater o 05552. Então é isso, Ana, conheço parcialmente e dou provimento ao recurso especial da PGFN para restabelecer a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho relator. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho relator. Conselheira Amélia, como vota? Abro a divergência no mérito para dar provimento, para negar provimento, desculpa. Dar provimento, ok. Doutor Fernando, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Com a divergência, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Com a divergência. Eu acompanho a relatora, então foi conhecimento parcial, foi unânime, certo? Conhecimento parcial foi unânime. E por maioria, dar provimento, vencidos Amélia, Tozelli e Caio, que negavam o provimento. Eu vou parar por aqui.
Acho que já estamos aí bem. Tivemos um dia muito produtivo, né? E assim, acho que a gente fez o impossível, acho que nem o que foi Você possível, né? encerra a gravação, André? Não, eu vou só falar umas coisinhas aqui rápidas. Eu acho que a gente. Não, você tem que registrar a vista E tem as vistas de mesa. Então, por isso que eu assim, vou parar e vamos registrar. Então, são 5. Ó, tem o número 9, o número 45, o número 67 e o 111. Esses eu registrei. 3 da Edeli e uma da Viviane. Tem alguém mais com vista de mesa? São essas vistas, né? Então, 109, tem que converter em vista. 109? Não é 111 o teu? Também. Ah, tá. 109 estava com vista em mesa, estou pedindo para converter em vista. 109, não, porque teve um seu que você já pediu vista a vista, ou foi meu? É o 111. Ah, tá. O 109 também, vou ficar com os dois. Tá, então vamos lá, repetindo. O item 9, o 45, o 67, conselheira Edeli. Desculpa, o 111 é de Edeli. Espera só um pouquinho, por favor. Só um minutinho. Peraí, deixa eu... Eu anotei 9, 18. 9 para mim. 18 é dele também. Não, 18, peraí. É que o 18 já foi dado. Já foi. 18 já foi dado. Os que estavam em vista de mesa. 18 já foi, eu anotei aqui. Então, o 9 estava em vista de mesa. 18 saiu em vista. Isso. Então, já era julgamento encerrado, com vista concedida. Isso. Aí o 9 era vista de mesa, que agora a gente está convertendo em vista definitiva. Isso, os converter em coletiva, né? O 9, o 45, o 67, o 109 e o 111. 45 para mim. 45, 67. Aí nos de simples, para mim. Isso. Aí nos de simples a gente tem 109 da Viviane, 112 da Viviane e o 111 da Edeli. É isso? 109 da Viviane. É o Jata. Bateu com as minhas anotações também, presidente. É o Jata. 111 para mim. Jata. 112 Viviane. Mas o 111 já tinha sido declarado à vista. Já. Não era em mesa, não. É verdade. O 112 da Viviane estava vista também, não era em mesa. Era só o 109 que estava com vista de mesa. É isso, Viviane? Tá certo. Ok. Tá? Então, eu queria agradecer. Já agora, 6h20, né? A gente fez aí mais de 40 horas de trabalho. A gente sabe o sacrifício que é. Eu queria parabenizar os conselheiros, o envolvimento, o desempenho, o compromisso, né, que é mais do que tudo com essa turma, né? E assim, a luta ela é conjunta, né? O vencimento da pauta ele é uma meta, mas a gente, mesmo assim, a gente restaram poucos processos na minha concepção, entendo que foi muito produtivo, e eu separei um poema aqui para ler para vocês agora no final, que ressaltando a importância da dialética, né, desse nosso trabalho, da riqueza que né? É um poema do Drummond. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil da meia verdade, e a sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade expandia seus fogos. Era dividida em duas metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela. E era preciso optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e a sua miopia.
Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês e espero muito mês que vem. Eu estou entrando de férias também, então a Zélia está entrando de férias também, que a gente em breve esteja junto com mais uma sessão dessas tão boa, tão produtiva. Tá? Gente, tudo de bom. Ótima gravação, minha amiga. Tchau.